Falei só sobre a identidade de Jesus. Tem muita coisa sobre identidade que eu gostaria de conversar com vocês. A identidade tem vários elementos na identidade. E um deles é o sexo, né? É o mais. O documento de identidade tem o sexo, se é masculino ou feminino. E a identidade masculina e a identidade feminina é uma coisa muito importante. Deus criou homem e Deus criou mulher. Está escrito na Bíblia. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Olha, Deus criou machos e fêmeas. Deus não criou nenhuma criatura intermediária. Deus só criou macho e fêmea. Um dos pecados que existe na Bíblia é o pecado, por exemplo, tem uma palavra na Bíblia chamada efeminado. O que é o efeminado? O efeminado não é o que pratica a homossexualidade. É o cara que ele não é homossexual, mas ele tem a ferramenta toda, né? Ele tem o trejeito, né? Então ele pode nunca ter tido a prática homossexual, nem sequer pensado nisso. Mas ele é efeminado, é um homem com características femininas. Porque na criação, no projeto da criação de Deus, Deus projetou homens para ser masculinos e Deus projetou as mulheres para serem femininas. Então a masculinidade sadia e a feminilidade sadia é criação de Deus. Porém, há todo tipo de confusão misturada com isso. Então tem mulheres que não são tão femininas. Então tem mulheres que naturalmente tem muita testosterona, assim. Tem mulher que é meio e tem homem que tem pouquíssima testosterona. E pra quem não sabe, testosterona é o que, gente? É o hormônio sexual masculino. É a testosterona que faz nascer bigode. Tem homem que ainda, pela idade aqui, não deu tempo ainda de nascer o bigode, né? Mas vai nascer. No meio do caminho, a voz começa a ficar grossa, né? A testosterona faz com que a traqueia alarme. Aí o cara começa a falar grosso. Só que no meio do caminho o cara fica, eu quero falar grosso. O cara se organiza todo dia, chega perto da menina, a menina diz, oi, tudo bem? Aí o cara fica, eu tenho que falar grosso. Aí ele vai, oi! É massa, velho. Essa fase intermediária aí, o cara passa cada vergonha. E quanto mais o cara tenta se controlar para falar grosso, mais. É massa. Agora, aí com o passar dos anos, os hormônios organizam bem direitinho, a traqueia larga, a caixa vocal fica maior e mais grave, organiza a voz, o cara aprende a acostumar. Existe então voz de homem, voz de mulher, jeito de homem, jeito de mulher, roupa de homem, roupa de mulher. E o diabo vai fazer de tudo. E quem é que coordena a moda, as equipes de moda? Quem é que decide a moda? Quem é que decide que tipo de roupa vai vender naquele verão, naquele inverno? São pessoas do mundo atrapalhadas. A maioria dos estilistas que fazem roupas de mulheres são o quê? Gays. A maioria dos estilistas que desenham roupas de homens são gays. As roupas que tem para vender no mercado aí, às vezes refletem no homem a feminilidade e na mulher refletem a masculinidade, ou então não a masculinidade, mas uma sensualidade carnal, exagerada. Então a mulher tem a feminilidade e tem a sensualidade. A feminilidade é natural, é de Deus, é uma bênção. E a sensualidade é carnal. E tem, aqui meninos, vocês tenham cuidado com a seguinte história. Às vezes tem uma menina na igreja santa, cheia de Jesus, cheia de trajes de humildade, de bondade, de serenidade. E essa menina passando pelo seu lado e a menina está passando uma pedra, né? Porque você não sente nada por ela. Porque ela está se enchendo de Jesus. E você fica na expectativa de sentir um tchan.
E tchan é um negócio que vem de hormônio. Tchan vem de sensualidade. E às vezes essa menina santa não está produzindo um tchan no cara. Aí vem uma menina do mundo, uma menina... Não sei se você chama isso de tchan por aqui na região. Chama isso aqui? Lá na minha terra tem um hino que diz assim: irmão, segura o tchan. Segura a onda, não se apaixona não, né? Amarra esse bicho aí, ó. Agora você imagina o seguinte, que vem uma menina que não tem o temor de Deus e que está cheia de sensualidade, e ela vem exibindo uma curvinha a mais, vem com uma conversinha mais gingada, e o cara é atraído por aquela menina, não por nada de Jesus que tem nela, mas pela sensualidade que ela trouxe da carne, da identidade antiga dela. Está entendendo como é que eu estou falando? Então, meninos e meninas, fugir da sensualidade. A menina fugir de exibir a sensualidade e o cara fugir de buscar, de catar a sensualidade. Aí tem uma frase que eu gosto de dizer que é assim: meninas que exibem o corpo atraem homens interessados só em corpo. O pior homem que existe. O homem de verdade, a masculinidade verdadeira, leva o cara a conhecer a mulher como um todo. E todo homem, antes de procurar uma mulher, ele tem que aprender a ser homem. Ele tem que aprender a masculinidade verdadeira. E masculinidade verdadeira não é grosseria. Tem mulheres que confundem masculinidade com grosseria. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: rapaz, hoje em dia não se faz mais homem como antigamente. Eu tenho saudade daqueles homens que mijam na tampa do vaso, que gostam do lado. Então, na cabeça dela, masculinidade é sinônimo de quê? De grosseria, de estupidez, de má educação, certo? Então, aquele cara que não ouve a mulher, aquele cara que... Então, isso não é a masculinidade. Masculinidade, ela é uma série de atitudes criacionais. Antes de Deus criar a mulher, Deus criou primeiro o homem. E Deus colocou o homem como o responsável pelo jardim do Éden. Então a primeira coisa que um homem tem de verdade como característica e atributo masculino é a responsabilidade. Diga isso comigo: responsabilidade. Responsabilidade. Primeira atribuição de um homem. Primeira atribuição de um homem. Então, queridos, prestem atenção. Toda vez que alguém está sendo formado nesse caminho de vir a ser homem, antes da gente ser homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, no meio do caminho a gente tem que aprender a ser homem do ponto de vista da masculinidade sadia. Então, aprender a responsabilidade. O homem é o responsável. Então, para o cara que é responsável, ele, em primeiro lugar, ele assume essa responsabilidade. Essa palavra, assumir a responsabilidade, tem a ver com assumir iniciativas. Então, se alguma coisa está fora do lugar aqui, se uma necessidade surgiu, quem é que deve estar antenado para assumir a responsabilidade sobre aquilo? É um homem. Então, quem está treinando para ser homem de verdade, tem que se imaginar assim: eu sou o responsável para que as coisas à minha volta deem certo. Se um grupo de garotos está andando com um grupo de garotas, saíram de uma reunião e estão indo para uma pizzaria, quem é responsável pela segurança dessas meninas? Apareceu uma barata, aí tem cara que faz tem cara que tem medo de barata. O homem não pode ter medo de barata. De galinha pior. Olha, o homem, ele tem que assumir a responsabilidade. Olha, ele tem que... A Bíblia diz que o padrão é Jesus, que Jesus ama a sua noiva e dá a vida por ela. Ele não deu a vida por nós? Ele assumiu a responsabilidade de quem? Ele assumiu a culpa de quem? Então, a pior coisa para o homem é quando um homem, ele gosta de jogar a culpa para o outro. Então tem uma sujeira ali, aí o cara fala: fui eu não. O homem de verdade tem uma sujeira ali, ele fez: opa, eu vou limpar. Isso é masculinidade, certo? O homem que não entende a masculinidade verdadeira, ele adora botar a culpa no outro. E a masculinidade verdadeira, nos termos cristãos, o cara assume a culpa, assume a responsabilidade, assume para si o problema. Ele atrai para si o problema para livrar o outro. Aí, meninas, é muito fácil o cara decorar uma pregação dessa e quando quiser ganhar uma menina, ele se mostrar masculino para ela.
Então nunca veja se esse cara é masculino de verdade pela forma como ele lhe trata. Você quer saber como um homem é de verdade? Veja como ele trata pessoas em quem ele não está interessado emocionalmente, sexualmente, nada desse tipo, certo? Então como é que ele trata a mãe dele? Então um homem masculino, ele toma iniciativas não no meio das reuniões para impressionar as irmãs, ele toma iniciativa em casa, ele assume a responsabilidade em casa. E isso vai ser, se ele aprende a assumir a responsabilidade como solteiro, ele vai assumir quando casar. Então, quem é o responsável por tudo numa casa? Então, ainda que a mulher ali tem muitas atribuições, mas todas as atribuições da mulher tem como responsável o homem. Vou dar um exemplo para vocês. Quem foi que comeu primeiro do fruto proibido? Quem cometeu a primeira desobediência? Mas o que é que a Bíblia diz sobre a entrada do pecado no mundo? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quando culpa teve todo mundo, as 4 criaturas envolvidas na queda tinham culpa. Quem é que tinha culpa? Eva tinha culpa? Tinha. Outra criatura? Serpente. A serpente, outra criatura. E a outra? Satanás. O diabo, né? Porque o diabo era uma criatura e a serpente era outra. O diabo usou a serpente. Todo mundo teve sua culpa. O diabo teve sua consequência? Teve. Seu castigo? Teve. A serpente teve a consequência dela? A serpente, antes de Adão pecar, a serpente ou voava ou andava. Não se arrastava. Aí passou a se arrastar depois daquela consequência do pecado. E Eva? Eva não teria dores de parto. A dor de parto é um brinde extra. Não foi projetada na criação. O útero foi projetado para se contrair sem dor. A dor de parto é problema da queda. Então a mulher ganhou o castigo dela, a serpente ganhou o castigo dela, o diabo ganhou o castigo dele. Mas a Bíblia diz uma coisa: maldita é a terra por causa de quem? Do homem. Maldita é a terra por tua causa. Toda desgraça que tem no planeta Terra, o responsável é o homem. Então o responsável não é só o cara que manda, que organiza, que controla. O responsável é o cara que assumiu a culpa de tudo que der errado. Então o cara tem que atrair para si a responsabilidade. Então, quer ser homem de verdade, assuma a responsabilidade. Então, garoto solteiro, você está em casa, na sua casa tem finanças. Se ofereça para organizar as finanças da casa. Eu, com 18 anos de idade, eu era tesoureiro da minha casa. Meu pai pegava o salário dele e estava na minha mão. Minha mãe pegava o salário dela e estava na minha mão. Minha tia pegava o salário dela e colocava na minha mão. E eu administrava o salário de todo mundo. Prestava contas, fazia poupança. Todo mundo que queria gastar qualquer coisa. E o meu próprio salário eu colocava no meu da casa, né? Então, quando eu noivei, eu falei para os meus pais que eu iria pegar toda a minha poupança e a poupança deles, ia reformar a casa deles, e depois que eu reformasse a casa deles, juntando todos os recursos disponíveis, a gente se juntaria para construir uma casa para mim. Eles toparam, e quando eu terminei de construir a casa deles, eu percebi que eles precisavam de repor móveis. Aí eu dei os móveis que eu já tinha para eles, de presente, e combinei com eles de, a partir dali, eu não contar com nenhum recurso deles e também não dar mais recursos financeiros em casa, juntar todo esse recurso para construir a minha. Pelo ritmo de poupança, eu ganhava 2 salários mínimos. Pelo ritmo que eu vinha de poupança, eu levaria anos para comprar uma casa. E Deus me abençoou naquele ano, e eu era professor, e eu herdei um carro de churros, de um rolo que aconteceu aí, de um negócio, um carro de churros. E esse carro de churros chegou na minha casa. Eu digo, por que eu vou fazer com esse carro de churros? Aí peguei 2 discípulos lá, coloquei eles para aprender a fazer o churro, e coloquei em frente à escola que eu trabalhava o carro de churro, churro do Samuca. Eu ganhava mais dinheiro no carro de churro do que dando aula. E o churro do Samuca era muito legal, porque eu ainda fazia propaganda na sala de aula, né? O carboidrato, não sei o que lá, o churro é rico em carboidrato. E aí ficava aquela brincadeira, o churro do Samuca, até no jornalzinho da escola saía brincadeira com o negócio do churro do Samuca. E aquilo vendia. Eu pagava 1,5 salário a um discípulo, 1 salário a outro discípulo, e um molequinho sobrinho meu que ajudava lá de vez em quando ganhava meio salário.
E ainda sobrava dinheiro para mim. No mês que eu mais precisei de dinheiro, no fim da reforma dos meus pais, esse carro de churros em 1994 deu R$1.000 de lucro. Me pergunto como, eu não sei. Um churro era 30 centavos. Depois de pagar o salário mínimo, todo mundo dava 3 salários. Como é que sobrou R$1.000 de lucro? Até hoje eu não sei. Mas sobrou. E no ano seguinte, uma escola me chamou em Caruaru. Eu sou de Campina Grande, Paraíba. Uma escola de Caruaru, Pernambuco, me chamou para dar aulas e me ofereceu um emprego para dar aulas um dia e meio e perguntou quanto eu queria ganhar. Aí eu somei tudo que eu ganhava na semana, disse para eles toparam e eu passei a ganhar o salário de uma semana toda em um dia e meio, concentrei minhas aulas por lá. Gente, com pouco tempo eu estava ganhando 10 salários mínimos. Comprei minha casa à vista no primeiro ano, depois que eu parei de cuidar das coisas do meu pai. E comecei a dar aula em 3 cidades de 2 estados. Dava aula no campo, voltava, ia para lá e para cá. E tudo que eu botava a mão, dava certo. E eu tinha um controle preciso de minhas finanças. Mas onde eu aprendi a cuidar das finanças? Na casa do meu pai, assumindo para mim a responsabilidade, porque meu pai trabalhava muito cedo até muito tarde, não tinha tempo de dar conta disso. Eu comecei a ir para a praça pregar o evangelho, e quando eu voltava da praça, no começo da igreja em Campina Grande, só tinha eu e meu companheiro Rosenberg. A gente era um dos discipuladores que tinha. Então a gente discipulava as meninas, os meninos, a mulher casada, discipulava todo mundo, só era a gente, certo? E esse todo mundo era 7 pessoas, certo? Tinha uma solteira, uma casada, um divorciado, não tinha que discipular todo mundo, né? Aí depois se converteu uma irmã minha e uma irmã dele. Aí ficava mais fácil a gente discipular nossas irmãs e elas discipulavam as outras mulheres, tá? Então era muito legal aquilo. Como não tinha uma casa para a igreja se reunir, então todo dia era na praça, grupo caseiro na praça, reunião geral na praça, ponto de evangelização na praça, encontro discipulado na praça, encontro companheiro na praça. Esses dias eu e o Beca estavam lendo uma agenda antiga nossa, e a agenda da gente era assim, todo dia os compromissos eram marcados na praça. É uma ideia boa para você que vai estar abrindo igreja lá, né? Então o que acontece lá na cidade? É que quando eu chegava da praça, 10 horas da noite na minha casa, eu tenho 4 irmãs. E elas trabalhavam, estudavam. E irmão, é o seguinte, na minha casa eu fui criado com a seguinte lógica. Homem trabalha fora, mulher trabalha em casa. Então as meninas lavavam prato, faziam tudo. E eu trabalhava, desde menino que eu trabalhava com meu pai. Meu pai não fazia serviços domésticos. E eu também nem fiz, nem nunca aprendi, nem queria fazer, nem achava que ia fazer nunca. Até que eu fui na casa do meu discipulador, vi o cara lavando prato. Achei aquilo muito estranho, mas resolvi lavar prato em casa. Então eu chegava 10 horas da noite em casa e minhas irmãs eram o seguinte, aqui eu vou expor elas, mas elas já mudaram, é história antiga. Minha irmã era o seguinte, uma lavava o prato do almoço, aí tem uma panela daquelas difíceis de lavar. Ela dizia, eu vou deixar de molho, quem for lavar o prato do jantar, lava. Só que era outra que lavava o prato do jantar, né? Essa outra usava outra panela. Eu disse, ó, isso aqui ainda vai ficar de molho mais um pouquinho. Gente, esse negócio ia rolando coisa, de um dia para o outro, para outro, para outro. Todo mundo deixava para... e eram 4 mulheres e minha mãe, cada um que inventasse um negócio para deixar para outra, né? Sobrava para o pobre da minha mãe, quando ela tinha tempo. Aí eu comecei a chegar em casa, 10, 11, meia-noite, tratava todo mundo deitado. Eu pegava aquelas panelas, comecei a arear. Chama arear aqui também? Arear, até ficar brilhando. Como eu era atrapalhado, fazia devagar, não tinha prática, às vezes eu ia dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Mas quando as meninas acordavam de manhã, estavam os pratos todos lavados, tudo arrumado, as panelinhas brilhando. Tinha panela lá em casa que não brilhava há muito tempo, porque juntava aquela tirna, chama tirna aqui, aquela fuligem preta, fica assim na panela. Eu comecei a tirar aquilo ali tudinho, ó. Aí uma irmã minha começou a se animar, a se empolgar, a me acompanhar. Com pouco tempo eu virei discipulador das minhas irmãs, do meu pai. Um dia meu pai chegou numa reunião e disse assim, esse menino era meu filho, agora ele é meu pai. Antes ele me pedia conselho, agora eu peço conselho a ele, né? E assim foi. Agora, eu comecei ainda solteiro a assumir responsabilidades. Assumir a responsabilidade do serviço, a responsabilidade da organização. Deus foi dando tanta graça. Vocês lembram, quem já estudou história, ou quem é jovem há mais tempo,
que teve um tempo que um presidente da República chamado Collor confiscou as poupanças. Todo o dinheiro que eu organizava da minha família virava poupança, né? Pois um dia eu tive uma ideia. Digo, eu vou tirar esse dinheiro da poupança, vou comprar dólar. Tirei todo o dinheiro da poupança, comprei dólar e guardei. Rendia mais do que a poupança. 2 ou 3 meses depois, Collor confiscou a poupança, todo mundo liso, e eu cheio de dinheiro em casa. Deus é bom. Eu sabia nada de economia, de mercado, mas eu assumia a responsabilidade e Deus me dava graça. E assim eu fui assumindo responsabilidades e aprendendo a cuidar, e Deus foi me dando prosperidade. Comprei uma casa por R$6.000. Com 2 anos vendi ela por R$21.000. Comprei uma de 40 mil, hoje vale R$200.000. Deus abençoa o que a gente faz. A gente assume a responsabilidade. Eu sabia fazer negócio, eu entendia nada de casa, eu não entendia de nada, mas eu assumi a responsabilidade. Então, homens, assumam a responsabilidade. Tem uma fila. Qual a responsabilidade? Vamos organizar a fila? Vamos. Um homem tem que tomar iniciativa. Bota as meninas na frente, coloca aqui as crianças, ajeita ali, passa, vem para trás. O homem tem que assumir responsabilidade. A panela está suja, eu retiro. Deixa que eu lavo, que pode deixar comigo. Não, a menina vai para ali descansar, a gente assume. Homem para assumir responsabilidade, assumir serviço. Amém? Amém. Eu ouvi um amém mais feminino. Amém? Amém. Agora ficou bom. Gente, então a responsabilidade é característica fundamental da masculinidade. Aí tem coisa que é lógico que é cultural. Os homens, mesmo sendo completamente másculos, na Europa, na Idade Média, usavam umas perucas, umas saias. Na Escócia, culturalmente, tem umas... Como é o nome daquela saia que os homens da Escócia usam? Não sei nem o nome. Kilt. Na minha terra não tem isso. Agora, hoje em dia, eu não estou falando então desse aspecto cultural, porque tem em algumas culturas que mulher não usa calça, mulher só usa saia. E tem algumas calças que são calças de homem, calça de mulher. Aí tem aspectos culturais que depois que está bem estabelecido, só que tem um período que tem umas calças meio esquisitas. Tem uns caras que usam umas calças aí. Tem uma calça mesmo que inventaram por aí, que a perna é bem apertadinha, e aqui na parte da frente aqui cabe uns 2 perus brigando, né? Calça feia da desgraça, toda, né? Antigamente tinha umas calças de cintura baixa que mostrava 2 dedos do cofrinho, né? Tem irmão que tem um cofrinho, tem outros que tem a caixa forte, né? Tem aqueles que até o Banco Central do Brasil acaba ali, né? Então, não é brincadeira. Aí às vezes o cara veste uma roupa porque todo mundo tá usando, tá na moda, e tem roupa que é meio esquisita, né? Então, garotos, quando for comprar roupa, ore, peça ajuda a Deus, peça a graça do Espírito Santo, pense na masculinidade sadia que vem de Deus, pense em não ser sensual. Inclusive, hoje, antigamente era o homem que atraía pela visão e só as mulheres que jogavam muito com a sensualidade. E o homem era atraído pela visão. Hoje também está acontecendo o efeito contrário. Muitas mulheres estão com uma sensualidade muito visual, aguçada, e elas ficam olhando para o homem, para o corpo, para a roupa. E tem uns caras que estão cuidando do corpo de uma forma muito exagerada, né? Chamaram até de metrosexuais, né? Tem uns caras que todo faz unha, os caras gastam mais dinheiro no salão, faz tratamento de pele, né? Faz a academia, tudo bem, que ainda tem um lado do desporto, né? Tem a coisa do esporte, mas tem uns caras que exageram muito e ainda usa roupas que marcam muito o corpo. E tem irmãzinha que quando passa, Jesus, tem misericórdia. Então, tem que ter cuidado com a sensualidade, tem que ter um cuidado com a sensualidade. Masculinidade e feminilidade são atributos naturais, e sensualidade não. Sensualidade é da carne e atrapalha profundamente a vida dos jovens. Outra coisa importante sobre a masculinidade. Eu estou trabalhando aqui que além da iniciativa e da responsabilidade, o cara assume o serviço. Então Jesus explicou: quer ser o maior? Seja o menor.
quer ser o maior, seja o servo de todos. Eu, sendo Senhor e Mestre, vos Lavei os pés. assim também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então os homens têm que assumir para si a responsabilidade do serviço, da segurança, de decidir coisas. Outra coisa, como o papel feminino é de ser ajudadora, ela só pode ajudar se o cara estiver aberto para ser ajudado. Então masculinidade verdadeira não é um cara que diz assim, não, eu me viro, eu não preciso de menina não, fica aí. Não, a masculinidade verdadeira é o cara que consegue usufruir de toda a ajuda que uma menina pode dar. Então, em primeiro lugar, ele ouve as ideias dela todas. Depois que ouve, pensa, raciocina e decide. E com graça ele comunica a sua decisão. Qual é a maior tentação de uma mulher? É quando o cara pergunta a opinião de uma mulher, as ideias dela somem todas. Ela faz, não, faça do jeito que você quiser, do jeito que você fizer, tá bem. Toda mulher vira gentil quando pedem a opinião dela. Depois que o cara decide, as ideias florescem como a primavera. E se você deixar o cara sem ideia para o cara decidir, geralmente o cara decide errado. Porque foi a única coisa que Deus fez que ele não achou bom. Foi o homem, vocês lembram disso? Que quando Deus terminou de criar cada coisa, ele disse, e eis que ele terminou e era bom. Era bom, era bom, era bom. Quando ele terminou de criar o homem, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então, a única coisa que Deus fez que foi bom, foi o homem só. Aí para o homem ficar bom, o que foi que ele fez depois? A mulher. Uma ajudadora que lhe fosse idônea. E foi o seu complemento perfeito. A sua... Graças a Deus. Imagine só homem na terra. Sem futuro. Por excesso de contingência, eu estou dormindo com 2 alemães, Carlsberg e Josenberg. Pense numa tristeza. Eu tenho 4 mulheres. Quando eu era solteiro, eu tinha 4 também, que era minha mãe e minhas irmãs. Eu tinha 5. Ainda tinha uma tia que morava na casa. Eu tinha 6 mulheres quando eu era solteiro. Casei, tenho uma mulher e 3 filhas. Uma me agarra, uma me cheira. Aí o cara dormia do lado de berrinha e de... Gente, é uma sonoplastia que não tem... Ontem eu promovi Denise pra ficar no meu lugar. Ainda botaram a gente numa cama de casal. Pense. Eu passei a noite em claro, eu não consegui dormir. Coloquei uns 2 edredores assim no meio. Fiquei no cantinho aqui do colchão, já caindo, e ouvindo aquele coral. Pense num coral, eram tantos sonhos que eu não sabia que um corpo humano poderia emitir tantos sons, tantos orifícios diferentes. Então o negócio é impressionante. Aqueles 2 alemãos ali, pai, Carlsberg e Josenberg. E tô eu ali, dando graças a Deus, porque Deus me deu 4 mulheres, né? Aí uma me faz cafuné, uma vem catucar meu vidro, outra vem tirar meu tênis. É aquele chamego lá em casa, né? Aí eu vou fazer brincadeira, vou tomar cacunda, vou correr, vou brincar. Aí tem o dia da princesa lá em casa. Gente, eu nunca me imaginei pai de meninas. Eu sempre achava, quando eu era solteiro, que eu ia ser pai de um menino. Eu imaginava brincar de bola de gude, brincar de peão, brincar de pipa, brincar de barra-bandeira, de luta. Aí nasceu 3 meninos lá em casa. Minha brincadeira é de Barbie. Massa, velho. É legal demais esse negócio, viu? Aí é muito legal. Aí a menina fica brincando, aí vão fazer penteado no meu cabelo, né? Tô me enchendo daquelas, como não aquele negocinho? Aquelas piranhas pequenininhas, tic-tac, enche meu cabelo de negócio ali. Me ajeita toda aí, eu sou o filho, daqui a pouco o filho desobedece, pronto, tem que ganhar chique, né? Aí é aquela brincadeira. Mas tem uma noite lá em casa que é chamada Noite das Princesas. Aí eu visto elas com vestido de festa, aquelas roupas de gala mesmo. Eu visto paletó, gravata, aí tem valsa, aí eu tomo vinho, elas tomam suco de uva. A comida preferida dela, a comida mais chique para elas é pizza, né? Aí a gente faz pizza. E aquela festa lá em casa, né? Então pensa que uma harmonia uma casa daquela, né? Uma mulher linda, 3 princesas maravilhosas. Aí o cara passa 4 dias dormindo no meio desses alemães, é um sofrimento, né? Voltando para a história da masculinidade e da feminilidade. Então, homens e mulheres devem desenvolver sua masculinidade e feminilidade sadias. Então, o homem, ele precisa aprender a ouvir as mulheres e conhecer as mulheres. Porque Deus deu uma tarefa ao homem. Está escrito lá em 1 Pedro 3, que o homem deve discernir a mulher. A coisa mais difícil do homem é discernir. O homem não sabe discernir nada. Chega o filho, pergunta um negócio, o cara olha.
Aí pergunta a mulher, e aí, o que é que a gente faz, né? Homem é difícil, homem sabe, mas a responsabilidade do homem é discernir. E já a mulher, que não é para ela discernir, rapaz, mulher é psicóloga. Ela sabe o que o cara está pensando, o que ele ia pensar, o que ele quis pensar, sabe até o que ele nem pensa. O cara está ali, às vezes, está pensando em nada, né? Tá o cara só ali, que uma adora não pensar em nada. Mulher não consegue. Mulher está parada, está pensando. O cara não tem o que fazer, ela fica mexendo as pernas. Homem não. Homem, olha, atividade de homem. Homem consegue ficar ali 2 horas assistindo um jogo de futebol. Ele consegue assistir um jogo de futebol que ele não torce nem pelo time, nem pelo outro. Ele só fica ali. Homem gosta de pescar. Ficar ali pescando, meu amigo. Diga-se pescar, ir pra beira do rio, ficar com a vara lá. Quase nunca o cara pesca, né? Dificilmente o cara consegue pescar, mas eu fui pescar. Pega às vezes 2 piabinhas, passa na peixaria, compra um bocado de peixe e vai pra casa. Aí o cara passa horas ali, horas e horas, sem fazer nada, sem pensar em nada, sem dizer nada, com o cara do lado. Mulher não consegue. Mulher vai no banheiro, vamos lá no banheiro? Só vai de 2, de 3, de 4. Né? O cara se conversa na ida, na volta e dentro do banheiro. Eu não sei como é que consegue conversar dentro do banheiro, sem respirar, porque ele não respira, né? Outra coisa, homem quando um fala, o outro se cala pra ouvir, né? O cara vai falando, o outro escuta, depois fala. Mulher não. Elas conseguem se entender simultaneamente, né? E elas se entendem, velho. O homem não entende isso. Aí, arte do homem. O homem tem que aprender a ouvir mulher. O homem tem que aprender a ouvir mulher. E mulher tem que aprender a ouvir, porque se você tiver um dia conversando com um cara e você começar a falar junto com ele, esse cara. E homem é igual a burro. Burro depois que trava, meu amigo, né? Você já ouviu falar nisso? O pessoal que tem a carroça de burro, depois que o burro trava ali, meu amigo, não tem chibatada que tem no cara dali. O homem é assim. Você não enche o juízo do cara não, porque o cara travou. Tem que formatar depois o HD. Então, o seguinte, homens devem aprender a ouvir as mulheres, ouvir a ideia dela, conhecer a mulher. Eu tinha 4 irmãs, como eu falei, minha mãe e minha tia, mas eu sofri muito, porque a psicologia da minha mãe era o seguinte: minha mãe fez a psicologia anti-viadagem. Como é? Ela elegeu minha irmã mais velha e disse o seguinte à minha irmã mais velha: olha, minha filha, seu filho, seu irmão nasceu aí, só tem mulher na casa, só tem boneca, só tem camisola, só tem calcinha. Seu irmão tem todas as ferramentas já aqui dentro de casa para virar, lá na minha terra o povo fala bem direto assim, certo? Ele tem tudo para virar fresco. Então, para evitar isso, você vai fazer o seguinte: você vai ser responsabilizado aqui para só brincar com ele de brincadeira de homem. Você já é a mais velha, já se resolveu, já é menina, não tem problema. Quando ela estiver perto, você só brinca brincadeira de homem. Então assim foi minha infância. Até eu ficar maiorzinha, ela me jogou na rua para brincar com os outros moleques, para aprender a ser homem, né? Porque meu pai trabalhava de 5 horas da manhã às 10 da noite. Quando eu ia dormir, meu pai ainda não tinha chegado. Quando eu me acordava, meu pai já tinha saído. Aí ela elegeu essa minha irmã. Aí, depois outra coisa, qualquer coisa que desse errado lá em casa, o culpado era Samuel. Chorou uma menina, foi Samuel. Ela vinha chibata pra mim, certo? Eu apanhei pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu não fiz. Então, gente, é lógico que vai criando uma revolta, né? Aí depois minhas irmãs pegaram essa onda da minha mãe, todo mundo queria bater em mim, eu era o menor, e todo mundo mandava em mim, né? E eu comecei até a obedecer, que todo mundo mandava em mim. Na minha cabeça, eu obedecia porque elas eram maiores e eu era menor. Aí nasceu uma irmãzinha minha pequena, ó. Eu fiquei feliz da vida, agora vai ter uma pra obedecer, né? Aí quando ela aprendeu a falar e a andar, eu dei a primeira ordem a ela: pega um copo d'água pra mim. Eu levei um tabefe tão grande: tá explorando a menina, senhor! Menino preguiçoso, vai pegar você! Aí eu fui aprendendo que lá em casa isso era a lei do cão, meu. Qualquer coisa que desse, quebraram a televisão, foi Samuel, né? Furou não sei o que lá, foi Samuel. Aí era um matar ou morrer. Aí eu tive que criar força pra... Aí minha mãe vinha bater em mim, eu corria pro meio da rua. Minha mãe chegava a contratar moleque de rua pra me derrubar de cima de uma árvore. Derruba-me lá que eu dou R$1, que eu dou um tijolo lá. Aí eu esperava meu pai chegar de 10 horas da noite, de 8 horas da noite, pra eu poder entrar em casa. Ó, meu pai, o negócio já que foi difícil, aí essas mulheres aí, tudo revoltado, o negócio aqui não tá pra mim não. Aí meu pai dizia: vamos comigo, meu filho.
Aí meu pai me protegia, ninguém fazia nada comigo. Então, por algumas horas eu me sentia o cara de cara. Quando meu pai saía de manhã... Então, gente, eu entrei numa adolescência com muito problema com mulher. Porque minha mulher da minha vida me ajudaram muito no negócio. Aí uma vizinha minha engraçou-se comigo e ficou me perturbando. O juiz era molecote, era pequenininho, não sabia nem o que era isso. E a menininha, vem cá, não sei o que, entra aqui no meu jardim. Gurizinho um pouquinho maior do que eu não sabia o que era isso. Aí tinha um tio meu perto, meu pai vivia longe. Eu perguntei, meu tio, o que é que eu faço? Meu filho, você é homem é assim mesmo, gosta de menina. Você entre quando ela lhe chamar e vai lá ver o que é que dá. Aí eu entrei, sem saber nem o que era aquilo, né? Quando eu entrei, uma vizinha me viu entrando, fez, aquela menina é tarada! Aí a mulher da rua, tudo, eu era um menino tarado. Eu não sabia nem o que era nada. 6 anos de idade. Isso aqui é quase uma sessão psicoterápica. Então eu estava ali, entrando na minha adolescência, cheio de parafuso no meu juizinho, né? Quando foi então que eu conheci Jesus, e Jesus começou a mudar a minha vida, um dia Jesus começou a me levar a perdoar e a pedir perdão. Então, aprender a ouvir minha mãe, a pedir perdão a ela, a ouvir minhas irmãs. Gente, Deus começou a me levar num caminho assim. Eu com 15 anos de idade, eu fiz minha última besteira no mundo e eu decidi me tomar rumo na vida, né? E eu era um menino, no meu tempo não chamava de ficar. Não tem esse negócio de ficar? No meu tempo chamava ficar, não, chamava de morder. Era quase a mesma coisa. Do ficar de hoje, chamava morder. Aí eu dei minha última mordida numa menina lá. Aí quando terminou aquela brincadeira, é um negócio tão vazio, né? Que você não fala quase nada, faz quase tudo. Uma pessoa que você nem conhece, depois não quer mais nem se ver. Era mais ou menos assim o negócio da mordida. Aí eu digo, rapaz, eu nunca mais quero ser um homem de muitas meninas e não ser nada para nenhuma delas. Eu quero ser um homem de uma mulher só e para ela ser tudo. Essa foi uma frase que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração. Eu comecei dali a procurar essa pessoa. Aí Deus começou a tratar comigo o seguinte, que antes de procurar uma menina, eu tinha que me tornar um homem que a merecesse. Se você tem uma mulher ideal, fantástica, que você quer ter como sua mulher, antes de procurar essa mulher, que ela existe, ela está por aí, mas não vai procurar ela não, porque você não merece ainda. Torne-se um homem que a mereça. E aí eu descobri que a melhor escola da minha masculinidade não estava em namoro, não estava na rua, não estava na minha casa, conversar com minha mãe, com minhas irmãs. E aí, gente, foi maravilhoso, porque aí eu virei melhor amigo da minha mãe, melhor amigo das minhas irmãs. Minha mãe me disse que ela me contava mais coisas da vida pessoal dela, da vida íntima dela, dos problemas dela. Ela tinha mais facilidade de se abrir comigo do que com as filhas, do que com as minhas irmãs. Então eu aprendi a conviver com minha mãe, a conviver com minhas irmãs. Como eu falei para vocês ainda há pouco, virei discipulador delas. Os problemas que elas tiveram no casamento, eu fui o confidente. Eu solteiro, eu já ajudava elas no encaminhamento. Filhos, eu não sabia nada de educação de filhos. Aí eu vim aqui em Piauí, gravei uma fitinha de Éder e Tina, Éder falou, Tina falou, Zezo falou, Sérgio Avilés falou. Eu saí gravando fita e levava para lá. Eu vinha aqui, colhia uma coisa e levava, e elas ouviam, colocavam em prática. Gente, foi um negócio maravilhoso, tudo aquilo que aconteceu comigo nesse período. Então, lá na frente, foi que eu comecei a ter essa oportunidade de conhecer o padrão de Deus para o relacionamento entre solteiros e de fazer boas amizades no reino de Deus. E casei com minha melhor amiga. E isso para mim foi maravilhoso, porque eu aprendi a ser amigo de uma mulher. Eu aprendi que uma mulher, ela é muito melhor naquilo que ela tem na sua constituição feminina do que naquilo que ela aparenta externamente. É muito fácil você olhar para uma mulher e ver o casco. O casco é um casco assim. Na minha infância, casco era a garrafa do refrigerante, sabe? Chamava casco aqui também? A embalagem, é muito fácil ver a embalagem. É muito fácil ver o que está por fora. Mas isso no dia a dia do casamento significa quase nada.
Porque o cara que casa com a mulher mais bonita, um dia aparece outro mais bonito, não aparece? Tem a história do espelho mágico, o espelho meu. Existe alguém mais bonito do que um dia aparece outra pessoa mais bonita. Quem casa com a mulher mais jovem, que ele podia encontrar, um dia o tempo passa, tem outra mais jovem. Quem casa com a mulher da estatura mais fina, outro dia aparece outra com a estatura mais fina, a dela fica mais branca, não é não? Todos os caracteres por fora, eu casei com a menina mais branca que eu conheci, aparece outra mais branca. Não, eu gosto de branca não, eu casei com a mais escura que eu conheci, aparece outra mais. Sempre, agora se você casa com sua melhor amiga, a amizade é um valor que não se desgasta, que não tem limite. Ela pode ser sua amiga para sempre. Se você casa com uma mulher que teme ao Senhor, ela pode temer ao Senhor pelo resto da vida, e são valores que não se comparam com os outros. Cada amizade é única, uma amizade não se compara com outra amizade. Então, quando eu me casei com minha melhor amiga, eu tinha muitas amigas, e eu poderia ter casado com outra delas, porque assim, eu não acredito que exista esse negócio, a metade perfeita, a outra banda da laranja, a revelação que Deus deu, que aquela é a minha, né? Não existe isso. Deus deu capacidade ao homem para discernir e escolher uma mulher, Deus deu capacidade a uma mulher para discernir e escolher um homem. Então, Deus escolheu um homem para uma mulher. Quem foi? E uma mulher para um homem. Adão e Eva. Ele escolheu Adão para Eva e Eva para Adão, não foi? Quem fez o casamento ali foi Deus. O primeiro problema que aconteceu foi que Adão disse: a mulher que tu me deste, não é? Nunca mais Deus fez uma mulher para um cara, né? Agora vocês escolhem. Vocês já ouviram outra história que Deus pegou uma costela para fazer uma mulher para o cara? Nunca mais ele fez. Agora, Deus escolheu uma mulher para um cara, mesmo sem fazer. Foi um cara chamado Oséias da Bíblia. É Oséias que Deus escolheu uma mulher para ele? Como foi a mulher que ele escolheu para ela? Imagina Oséias: Senhor, eu vou casar com a mulher que o Senhor quiser. Tá certo? Casa com aquela prostituta ali que eu quero. Ele casou com uma prostituta para atrair ele, para ele se tornar um modelo de Deus. Assim como Deus foi traído pelo povo de Israel, Oséias foi traído pela sua mulher. Então esses casamentos assim escolhidos por Deus não dá certo não, certo? Casamento é o cara para escolher a mulher e a mulher para escolher o cara. Agora você vai pedir o que a Deus? Sabedoria, discernimento, clareza. Você não vai pedir o bizu, Deus não dá cola não, tá? Alguém vai fazer uma prova aqui? Senhor, me dá uma cola aqui, Senhor? Não dá. O Senhor pode até ajudar assim o seu cérebro a se lembrar de alguma coisa que você estudou, uma coisa que você nunca estudou, não manda um anjo para dar cola não. O Senhor não sabota concurso não. Então a oração é interessante, é muito interessante, mas tem limites. Por exemplo, me perguntaram esse dia lá em Campina Grande o seguinte: tem 5 meninas orando por um cara. Quem leva o cara? É a que orar mais? Existe o livre-arbítrio do cara também, não existe? Aí imagina que o cara gostava de uma, mas era que orava menos. Aí o que orava mais, o cara não gostava muito dela, mas ela orou mais, aí Deus ajeitou ali para ela. Deus não faz isso não. Não é mandinga não. É um negócio assim, simples. Deus fez homem para gostar de mulher, mulher para gostar de homem. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir de um discípulo meu, eu gosto de discipular menino solteiro. Principalmente meninos que não têm referências familiares boas, eu gosto de assumir para mim a responsabilidade de, por exemplo, o cara que não tem pai, que o pai abandonou a casa, que o pai morreu, eu gosto de chamar para perto. Às vezes quando um menino desse de 15, 16 anos chega para mim: Samuel, eu estou com uma tentação tão grande, pai. Tem uma menina na igreja que eu não posso olhar para ela, me dá uma agonia, um negócio assim. Eu digo: graças a Deus. Meio caminho andado, já tem um lado masculino funcionando, né? Ruim era se ele dissesse o contrário, que era um menino que estava te dando juízo dele, né? Eu já dou graças a Deus aqui, meio caminho andado. Agora vamos organizar. Eu digo: meu filho, agora se controle, né? Respire fundo, tem até 10. Às vezes as meninas não entendem como é que funciona isso no homem. Tem menina que não ajuda, tem menina que... Às vezes você chega perto do cara, o cara muda de assunto, sai, você diz: aquele cara é chato, não, mano. Aquele cara tá dando beliscão e azulejo. Chega a mulher toda bonitinha, cheirosinha, perto dele, meu amigo, dá uma agonia assim dentro do juiz dele, você não sair dali, ele peca, aí ele sai pra não pecar, né? Não, olha, menino é assim, menino foi feito pra gostar de mulher, mulher foi pra gostar de homem, só que a mulher é mais controlada. Aquela lá parece uma mulher mesmo estabanada, mas geralmente a mulher é um pouco mais controlada. E o homem, aqui e acolá tem homem, a gente conhece. Tem um menino assim que
chega a 30, 35, 37, 38, não gostou de ninguém. O cara que tem um nível de controle hormonal muito bom, um dia escolhe. Um dia escolhe e dá tudo certo, né? A gente fica orando para que caia a ficha, né? Ô Jesus, abençoa essa criatura aqui para que às vezes demora, mas aqui é normal. Ninguém vai pressionar ninguém, né? Cada um que escolhe. De vez em quando chega um cara para mim, Samuel, dá uma dica aí. Qual menina eu olho? Eu digo, rapaz, eu não dou dica a ninguém não. Você escolha você. Agora, eu dou dicas assim, de procedimentos, de critérios. Então, entre uma pessoa que você acha linda e você não sabe nem quem é a família, você não sabe nada daquela pessoa, e outra pessoa que está aqui e você conhece de verdade, eu aposto mais na amizade, no conhecimento, do que no encanto da beleza. Porque o encanto da beleza aponta para a paixão, e paixão é sempre um engano. Aí eu precisaria de um retiro todo só para falar da paixão. Mas só adiantando, paixão é uma desgraça. Ninguém queira saber de paixão. Só que o diabo escravizou todo mundo na paixão, e quem não está apaixonado fica doido para se apaixonar. Quem não está apaixonado acha que está faltando uma coisa. A paixão virou uma agonia. Paixão não tem lógica, paixão é terrível. Para você ter ideia, tem uma música que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tem essa música, vocês têm essa música. Como é que a pessoa é assim? Mas você sabia que paixão é assim? Você fala que aquela pessoa era a última pessoa do mundo com quem eu casaria. Mas rola uma química, uma biologia, uma física, sei lá o que é aquilo ali. E a pessoa fica atraída por aquela pessoa, não gosta da pessoa, mas é atraída por ela. E não sabe por quê. Isso é paixão. Paixão é uma desgraça. Paixão é o contrário da observação. Observação é liberdade. Observação é você conseguir conviver com o outro, conhecer o outro, e aí gerar intimidade verdadeira. Porque intimidade verdadeira é você ser você. Eu gosto de dizer o seguinte: quando eu era solteiro, eu não rasguei minhas roupas, eu rasguei minhas máscaras. Eu não tentei conquistar minha amiga, eu tentei mostrar-me para ela quem eu era de verdade, e tentei conhecê-la, quem ela era de verdade. Então eu casei com uma pessoa que eu conhecia. Eu casei com uma pessoa de verdade, uma pessoa com defeitos, com falhas. E ela casou com um cara que ela conhecia os defeitos, as falhas. A gente casou, não foi naquela ilusão, naquela... Para vocês terem ideia, eu levei um tempão, como eu disse, eu casei com minha melhor amiga, eu conheci ela no ano de 1990. E era amigo dela, ela se converteu junto com um namorado. Eu e Bega tivemos que acabar o namoro deles para enquadrar no padrão do reino. Depois ele casou com uma discípula e ela casou comigo, foi uma coisa bem tranquila, não foi com interesses. Quando eu a conheci, eu tive mais simpatia por uma amiga dela que eu conheci junto do que por ela. Mas na sequência ela virou minha amiga e eu passei a respeitá-la como pessoa, e a amizade da gente cresceu muito. Era uma igrejinha pequena, todo mundo era do mesmo grupo caseiro, da reunião geral, todo mundo era. Ela era discípula de Beguinha, e a gente era muito amigo. E sabe o que aconteceu? É que quando eu me declarei para ela, eu estava muito convicto de que era ela mesma, a mulher da minha vida. Eu já tinha tomado um chá do meu discipulador, que eu disse, escolhi a menina. Ele fez, não é tempo não. Espera, eu passei 2 anos de molho, né? Mas eu passei 2 anos tranquilo, sem conversar nada com ninguém, só esperando. Até que um deles fez, Samuel, tá no tempo, pode chegar junto, né? Aí, como foi minha declaração para ela? Minha declaração para ela não teve nada de romantismo, foi uma declaração muito baseada na verdade, né? Só para vocês terem ideia, eu planejei uma coisa para dizer para ela. Eu nunca esqueço daquele dia. Era uma segunda-feira, eu estava na fila do Banco do Bradesco. À noite eu iria para a casa dela, me declarar para ela como é que eu falo, o que é que eu faço, né? Aquelas pernas tremendas, aquelas ideias vindo e indo. Aí eu tive uma ideia e fui executar. A palavra que eu disse para ela foi assim: Ana Cláudia, depois desses bons anos de nossa amizade e dos 9 meses últimos agora de mais acurada observação, eu cheguei a 2 conclusões. A primeira é que você é uma pessoa forte, e a segunda é que você é uma pessoa fraca. Ela abriu seus belos e negros olhos com aquela interrogação, e eu continuei reticente. Você é frágil o suficiente para me ajudar nas minhas fraquezas, que você bem as conheceu ao longo desse período, mas você é frágil o suficiente para
precisar da ajuda de um homem forte que estará ao teu lado para te proteger, para no inverno te proteger, no verão sair para pescar, no estio me derreter, para na chuva cantar. Você quer casar comigo? Eu quero tê-la como minha, não só melhor amiga, mas como minha eterna amiga, minha mulher, minha amante, meu tudo. E foi assim que eu me declarei para ela, né? Assim que eu pensei, planejei, só que eu levei quem comigo? Beguinha. Pra não rolar um clima, né? Pra não pecar, pra não ter... Ela morava sozinha, eu tive que levar a Beguinha. Quando eu comecei a falar, Beguinha emocionou-se. E Beguinha emocionado, atrapalhou o negócio, né? Mas foi bom, porque já quebrou o clima, né? Mas sabe o que ela respondeu pra mim? Ela respondeu pra mim assim, ó. Beguinha ficou mais emocionado com ela, rapaz, porque pode. O coração dele quase saltou pela boca. Aí, ela respondeu pra mim assim, ó. Samuel, se você tivesse me dito isso semana passada, eu não sei o que eu te responderia. Porque até semana passada eu estava pensando seriamente o que te responder se você me fizesse essa proposta. Porque eu conheço você, conheço seus sonhos, seus projetos. E eu sei que esses sonhos e projetos, em muitos itens, são contrários aos meus. E eu sei o que eu tenho que perder para ser tua esposa. Eu sei que você quer ser pastor, que você quer ser missionário, que você quer ser um homem que viaja, que tem a casa cheia, que quer ter filhos. Você gostaria de ter uma esposa em casa para cuidar desses filhos. E a minha carreira, eu estudo matemática, eu pensava em fazer doutorado. E eu tenho certeza do preço que eu tenho que pagar para ser tua esposa. E semana passada eu estava assim, pensando muito seriamente sobre isso. Mas essa semana, orando e pensando, eu cheguei a uma conclusão. E eu queria dizer que eu abro mão dos meus sonhos para tornar os teus possíveis. Eu gostaria de dizer que eu aceito sim casar com você. Eu acho que o Beguinha emocionou-se também. Só fazia rir o cara. Mas, gente, a coisa é séria, certo? A gente se conhecer de verdade. Pense que não há romance nisso que eu estou dizendo. Não é uma coisa romântica. Isso é uma coisa muito verdadeira, certo? É fruto de uma observação, de um conhecimento profundo. Não é fruto de uma emoção que rolou num dia desses encontros casuais, que você está num retiro, numa reunião geral, de repente bate olho no olho com aquela pessoa e dá aquele tchan. Fuja desse tchan. Busque relacionamentos verdadeiros, profundos. Procure conhecer as pessoas de verdade, quem elas são. As pessoas não são de plástico, não. Tem gente que tem um currículo perfeito, que todo mundo fala bem daquela pessoa, mas você tem que conhecer aquela pessoa, quem ela é. E conhecer a família daquela pessoa e como ela é em casa. Porque como a pessoa é numa reunião geral, num retiro, tem gente que no retiro toma banho 3 vezes por dia no retiro. Em casa ele toma às vezes 1. Você tem que conhecer como é que a pessoa é. Tem coisa que você não vai saber nunca, infelizmente, né? Se eu pudesse entregar, eu entregaria, mas não posso. Tem surpresas que eu sei que toda menina vai ter. Então, uma menina que nunca teve irmãos, que só teve irmã ou foi filha única. Às vezes até o pai é ausente, então ela nunca conviveu com o cara, né? Um dia ela vai encontrar um objeto desconhecido em casa. Uma cueca no meio da casa. Ela vai ter um susto tão grande. Uma cueca usada, parece que passou uma moto ali no chão baixo. Então, surpresas vão haver, certo? Aqui e acolá aparece uma surpresa assim, estranha, tudo é bom. Tem meninos que jamais vão deixar uma cueca assim. Tem meninos que dobram a cueca simetricamente. Tem uma gavetinha específica de cueca com tampa, uma cueca para cada cor do dia da semana. Tem meninos extremamente organizados, certo? Mas tem meninos que não sabem o que é organização. Tem meninos que são irmãos um do outro. Bota a mão ali na gaveta, a cueca que pegar é dele, né? Se os irmãos for quase da mesma idade, do mesmo tamanho, aí que eles nunca vão nem olhar, né? Meia, coube no pé, a meia pode ser do pai, da mãe, coube no pé dele, é
vai saber isso? É difícil. Se tiver uma convivência boa com a família, tem como saber muitas dessas coisas. Se não, é só surpresas. Então, essas coisas que eu falei agora são bobagens. Isso não vai interferir muito na vida do dia a dia. Mas tem coisas tão importantes que vão interferir no dia a dia. Coisas de sonhos, de projetos. Então tem homem que diz assim, ó, eu quero ser igual a Ivan Baker. O filho de Ivan Baker, quando fala sobre o pai, diz assim, eu nunca vi meu pai pecar. Ivan Baker nunca teve uma televisão em casa. Teve monitores para usar algum vídeo de uma pregação, mas uma televisão ligada numa antena ele nunca teve. Aí tem um cara que diz, eu quero ser igual a Ivan Baker. Na minha casa nunca vai ter televisão. Na minha casa todo domingo a gente jejua. O cara tem uma série de critérios assim, certo? E a menina é doida por televisão, gosta de assistir CSI, gosta de assistir coisa. Aí em casa, aí na hora H a menina fez, tem uma promoção ali na Casas Bahia. 10 vezes sem juros, compra pra mim. E o cara, não, sou igual a Ivan Baker. Lá em casa tem televisão, vai. Isso vai ser uma confusão pelo resto da vida. A menina querendo a televisão e o cara sem querer. Isso tinha que ser bem conversado antes, né? Porque tem tanto cara aí que gosta de televisão e tem tanta menina aí que não gosta. Então conversar, conhecer as ideias. Eu digo que na comunhão dos solteiros eles devem ser muito explícitos nas ideias deles. Então eu tenho um discípulo que ele diz, eu quero ter 6 filhos. E tem irmã que gostaria de ter 6 filhos. E outras não, né? Tem uma lá que fez, não, eu sou uma porca, ela disse. Eu sou uma porca. Agora o que ela imaginou foi ter 6 peitos de uma vez só. Ela não imaginou os 6 filhos um atrás do outro, não. Só precisa... Mas estava até de 2 em 2, né? Ela imaginou os 6 de uma vez só. Aí ela... O cara falou lá que queria ter 6 filhos, ela imediatamente pensou, não, eu não sou uma porca. Antigamente, a maioria das mulheres tinha muitos filhos, né? Tinha mulher com 10, com 20, com 20, mas as mulheres de hoje pensam diferente. Tem umas que só quer ter um filho, tem outras que só quer ter 2. Então a gente tem que conhecer, porque vai que dá errado. Uma mulher só quer ter um filho, o cara quer ter 6. E aí? Ela não vai arranjar outra para completar a conta, né? Tem jeito, tem que conversar antes, tem que bater papo, tem que se conhecer, tem que trocar as ideias, né? Isso não toca, ó. Tem menino que tem um toque celular bem bonito, né? A pessoa vai conviver, pode atender. Aí, olha, é muito interessante como a gente vai conhecendo as pessoas, vai convivendo, e a gente precisa aprender a extrair o melhor delas. O que é a intimidade verdadeira? Não é eu exigir que a pessoa se comporte como eu gostaria. É eu exigir que a pessoa seja ela mesma para eu conhecê-la. Não tem coisa pior do que um casamento na base da anulação, onde cada um tem que se anular muito para conviver com o outro. A melhor coisa é quando 2 pessoas que se escolheram conseguem conviver cada um do jeito que é. Porque a gente já tem a anulação em relação a Cristo, né? Já tem tanta anulação que a gente tem que ter de coisas que são eternas, mas de coisas que são passageiras, de gostos em comum, de leituras em comum. Então tem tanta coisa que dá para combinar, que dá para conhecer pessoas afins. Então, o tema principal é que toda carteira de identidade tem o sexo, masculinidade e feminilidade. E tem o estado civil. Ou você é solteiro, ou você é casado. Tem outro estado civil? Não. Ou solteiro ou casado. E quem é divorciado? É casado. É casado. E quem é viúvo? Solteiro. É solteiro. Só tem 2 estados civis. Ou você é solteiro, ou você é casado. E a gente deve ser solteiro feliz e deve ser casado feliz no Senhor. Então ser solteiro feliz é entender que quem me preenche é Jesus Cristo, que casamento nunca nenhum vai me preencher. Quem casa procurando felicidade vai encontrar tristeza. Um homem que casa buscando uma mulher para lhe completar, está perdido. O homem só devia casar quando ele estiver completo. Eu estou completo e eu vou encontrar uma mulher para me ajudar no ministério que eu tenho, na obra que eu tenho, no meu propósito de vida. Eu vou casar com uma mulher completa, um homem completo e uma mulher completa. Ainda que eles se complementam na sua função, mas eles não são 2 bandas, não são 2 pessoas refém um do outro. Você sabia que a paixão é ruim até no casamento? Quando um homem adoece e a mulher é apaixonada por ele,
a mulher se acaba. Quando a mulher adoece, o homem é apaixonado por ela, o homem se acaba. Falta a força para cuidar um do outro. A paixão é uma desgraça. A paixão não é boa em fase nenhuma da vida. O amor e a paixão são antagônicos. Paixão é uma coisa cheia de ciúme. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não se soberbece, não se ufana, não arde em ciúmes, não busca seu próprio interesse. Paixão só busca o seu próprio interesse. Então o cara quer uma menina para lhe satisfazer. A menina quer um cara para lhe satisfazer. É egoísmo. Amor não. Amor é doação. É um e outro amando ao Senhor, um e o outro sendo família aberta, sendo casa aberta ao mundo. Tem tantos casais que casam na igreja e eles não conseguem ser uma bênção na igreja depois de casados, porque eles fazem um ninho de amor, se trancam daquele ninho e não deixam ninguém entrar. Ninguém entrar. Não, a gente está se conhecendo mais, depois a gente abre, depois vão criando projetos e projetos para eles e nunca se abre para ninguém. Aquela casa não abençoa ninguém. E o grande chamamento de Deus para Abraão, o nosso pai na fé, o pai de todos os que creem, é assim: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Um dos principais objetivos de um casamento cristão é que as famílias sejam abençoadas na tua casa. É que o teu partir do pão na tua casa abençoe vidas. É que a vida comum do lar forme discípulos. Então as casas da gente precisam estar abertas. E se o cara já é egoísta agora, quando solteiro, ele não vai querer abrir a casa dele quando ele casar, não tinha. E a menina muito menos. Então, gente, conhecer um ao outro, conhecer o padrão de Deus para o menino, para a menina, para o relacionamento, conhecer as diferenças. Eu sempre digo o seguinte, que tem 4 fases que a gente precisa vivenciar. A primeira fase é a fase de formação. E quando a gente está na fase de formação, nenhum menino deveria procurar nenhuma menina, nem vice-versa. Eu estou me preparando. Então, enquanto eu estou me preparando, eu não estou disponível para ninguém. Eu estou me preparando. O homem precisa se preparar fisicamente, precisa se preparar emocionalmente, precisa se preparar espiritualmente, acima de tudo, que o cara vai ser o sacerdote da mulher. Meninas, eu se fosse uma menina, eu não gosto de dizer essa frase não, porque eu nunca me imagino, mas eu tenho que dizer de vez em quando, né? Se eu fosse uma menina, eu jamais casaria com um cara que não tem discípulos, que não é um líder do grupo caseiro. Porque se o cara não consegue ganhar um discípulo, cuidar de uma vida, como é que ele vai cuidar dos filhos, da mulher? Como é que vai ser o sacerdote da casa? Então chega um cara, o cara nunca terminou a apostila 1, nunca se fundamentou, aí esse cara chega se engraçando com a mulher, eu quero nada contigo, vai se fundamentar primeiro.